Salve Maria Imaculada, tudo bem com vocês? Hoje estou passando aqui para a gente falar sobre a modéstia. Muitas pessoas têm perguntado, falado desse tema, o que é a modéstia católica, o que é a modéstia feminina. Eu vou estar falando aqui para vocês um pouquinho sobre o que é a modéstia, baseando no Catecismo da Igreja Católica, na tradição da Igreja, Tratado da Verdadeira Devoção, vários locais que citam esse ensinamento para nós, homens e mulheres católicos. Então, a modéstia ela é uma virtude. Essa virtude está ligada aos frutos do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5, 22 a 23, vem falar que os frutos do Espírito Santo são 12. Eu vou ler para vocês quais são eles. O amor, a alegria, a paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, que é o que nós estamos tratando, continência, castidade. E esses frutos são gerados em nós porque o Espírito Santo vem colocar em nós pela graça divina. Os frutos do Espírito Santo são como primícias para a glória eterna. Então nós devemos sempre buscar essas virtudes, esses frutos do Espírito Santo. Muitas vezes a gente pede, queremos dons, queremos receber isso, queremos tantas coisas que nós pedimos, mas os frutos do Espírito Santo, eles são essenciais para a nossa vida, para a nossa mudança também. Então, como eu vou falar da modéstia, eu tenho que falar um pouquinho do meu processo, como que foi o meu pequeno testemunho com relação à modéstia. Eu já tinha experiências com Nossa Senhora, que está aqui a minha Nossa Senhora das Graças, que é o título que eu mais amo, né? Nossa Senhora das Graças. A minha experiência com ela já tem alguns anos, desde 2011, que foi uma experiência mais impactante, e depois de sentir o desejo de me consagrar a Jesus por meio de Maria. Então, algumas pessoas não entendem o uso da correntinha, quando a gente fala escravo, algumas pessoas falam escravos de Maria, aí outros interpretam errado, né, que a escravidão é a Jesus pelas mãos de Maria ou por meio de Maria, que é o correto a gente falar. Então, esse processo todo de estar estudando sobre Nossa Senhora, lendo o tratado, fazendo as orações diariamente, a oração do Santo Terço, as meditações sobre a vida de Maria, de Jesus, tudo que aconteceu, eu fui sentindo essa mudança em mim, esse desejo de mudar também, porque o espelho para mim de mulher passou a ser Maria em tudo. Então eu comecei a olhar as pessoas com um olhar diferente. Quando eu vi alguém que às vezes as pessoas acham que a modéstia é só usar a saia, usar vestidos, e não, né? Ela está aplicada em tudo, a nossa maneira de falar, de se expressar, de olhar, né? Então, até no Catecismo da Igreja Católica vem falar sobre o pudor e a modéstia, né? Que são interligadas, que a modéstia e o pudor é preservar a nossa intimidade como pessoa, que é recusar mostrar aquilo que deve ficar escondido, né? O pudor está ordenado junto com a castidade, que é uma maneira que eu devo estar imprimindo, né? Sendo delicada, com olhar, com gestos, com dignidade, né? Como pessoas. E aí eu passei a ter esse olhar de misericórdia. Quando eu via alguém com uma roupa, uma mulher, né? Principalmente as mulheres usam roupas hoje que são, às vezes, muito sensuais. E aí a pessoa, quando olha para uma mulher vestida de uma forma sensual,
ela está olhando aquele corpo. E Nossa Senhora me ensinou que as pessoas deveriam olhar para mim e ver a minha alma, ver quem eu realmente sou. E eu estava fazendo um propósito, pedindo a Deus o que Ele queria que eu fizesse de abstinência na quaresma, se era alguma comida, se era alguma bebida. Eu fui falando várias coisas com Deus e Ele falava, não, não é nada disso. Então, que é algo que eu paro de ver televisão, eu assisto várias coisas na televisão, né, Canção Nova, canais católicos que eu gosto, mas falou não, não é nada disso. Redes sociais, não. Eu quero uma mudança para sempre, não é só para quaresma. E aí eu tava fazendo as coisas do meu cotidiano aqui dentro de casa, e aí Nossa Senhora falou assim, troca suas vestes. E eu levei um susto assim e falei, mas o quê? Trocar as minhas vestes? Sim. Eu falei, é isso, Senhor? Quer que eu viva a modéstia? E Deus falou que sim. E eu falei, mas eu gosto tanto de calça jeans, porque a gente já estava habituada, né? A tendência hoje em dia são as mulheres usar calças jeans, muitas até rasgadas. E aí eu falei, mas se é isso que o Senhor quer, eu vou fazer. E na hora eu comecei a orar e conversando com Deus, que é Nossa Senhora, e eles falando tudo comigo, e eu falei, nossa, mas o meu processo de conversão lá atrás, quando eu me converti, após um encontro que eu tive quando eu era do Ministério Jovem, e assisti uma pregação do Oscar Locão naquele encontro, e foi maravilhoso, e tudo que ele falou foi exatamente para mim, e eu cheguei, eu tirei todas as roupas assim, que naquela época ainda usava, roupas tomara que caia, blusinhas frente única, eram coisas que eram da moda, coisas de jovens, a gente não tinha maldade naquilo, entendeu? Mas usava. E aí eu tirei todas aquelas blusas que eu falei, nossa, não é digno eu ir na missa e na igreja com uma blusa desse jeito. Tirei aquilo tudo na época. Então eu falei, nossa, Senhor, mas eu já tirei tanta coisa que eu não uso isso mais. E já vivi antes, né? Estava no pecado, hoje um processo de conversão. E aí Deus falou comigo, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu quero que você viva a modéstia a partir de agora e anuncie. E aí, algumas pessoas, quando começaram a me ver só de saia e as blusinhas de manguinha e o comportamento e tudo mais, começaram a achar que eu tivesse mudado de religião. E chegaram a perguntar se eu tinha passado para a igreja protestante. E eu falei, eu continuo católica, apostólica, romana, carismática e mariana. Amo a minha igreja e estou vivendo de acordo com o que a tradição da igreja nos pede a viver. E as pessoas não têm conhecimento da virtude da modéstia, e algumas pessoas falaram que nunca ouviram falar da modéstia. Então, para esclarecer, o meu processo foi assim. E na palavra, lá em Provérbios 31, versículo 10, fala assim, uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Então, quanto mais virtudes a gente tem, mais preciosa a gente é para Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Do mesmo modo, quero que as mulheres usem traje honesto, ataviando-se com modéstia e sobriedade. O trajes honestos significam que no nosso corpo nós temos partes honestas e partes desonestas. Então essas partes desonestas, ou um pedacinho que a pessoa começa a mostrar que já está sendo sensual, né? Eu não estou tendo essa virtude da modéstia. Também temos 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7. A vontade de Deus é que sejamos santos e que nos afastemos da imoralidade sexuais.
Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Olha a coisa mais linda, gente. O amor de Deus é tão grande por nós que Ele quer nos ver santos. Ele quer que sejamos santos como Ele é santo. 1 Efésios 5, versículo 3. Não convém aos santos essas imoralidades. Acabamos de falar. Então, o nosso cotidiano, o nosso olhar, os nossos gestos, a nossa maneira de agir, toda tem que ser com modéstia. Nós mulheres, os homens também. Por quê? Ela nasce da nossa experiência com Deus, da nossa oração, da nossa intimidade com Ele. Então, uma mudança exterior também gera a mudança interior e vice-versa. No meu caso, a mudança interior de vida de oração, Deus foi pedindo essa mudança exterior. Por quê? Porque na Bíblia também fala que nós somos templos do Espírito Santo. E se nós não cuidarmos desse templo, quem irá cuidar? Se nós somos templos do Espírito Santo, por que nós vamos maltratar o nosso corpo, maltratar esse templo? Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, devemos honrar. Quando nós vamos à missa, nós nos vestimos com uma roupa melhor do que aquela roupa que às vezes você usa no dia a dia, um uniforme para você trabalhar. Você usa sempre aquele dia do seu cotidiano, mas para você ir à missa, à casa de Deus, você vai colocar uma roupa melhor. Tem pessoas que falam roupa de domingo. Então, nós devemos nos tratar assim todos os dias, devemos nos amar. Também você deve pensar o quê? Se eu me cuido, se eu estou sempre conservando o meu templo, né? Limpinha, cheirosinha, arrumadinha, me vestindo com modéstia, com elegância, eu estou agradando a Deus, porque eu estou cuidando de mim. Não é porque estamos vivendo a virtude da modéstia que eu devo andar desdeixada com qualquer roupa. Não, mas eu também não devo seguir o que a moda está exigindo aí afora. Porque se você for olhar, há um tempo atrás, a moda eram mulheres quadril largo, eram baixinhas, tinham o corpo assim, assim assado. Hoje em dia a moda são mulheres magras, altas. Então eles vão mudando os padrões de beleza. Hoje essa serve, hoje não. Hoje esse padrão agora tem que ser loira, aquele padrão lá tem que ser morena. Então, como você vai ficar nesse padrão? Como você vai ficar escrava de seguir a moda e não cuidar do seu templo como realmente deve ser? Se Deus nos fez assim, cuidemos de nós assim. Outra coisa, se nós temos cabelo liso, eu tenho cabelo liso, o outro tem o cabelo cacheado. O outro tem um cabelo que é meio termo, né? Nem liso nem cacheado. Aí a pessoa não aceita o cabelo do jeito que ela tem. Não, eu vou modificar. Eu tenho liso, eu quero cacheado, eu vou lá e transformo lá o meu cabelo e mudo tudo. Não, eu tenho cabelo cacheado, eu vou alisar. Eu tenho cabelo assim, eu vou pintar de loiro. Eu tenho assim, eu vou pintar de vermelho. E as pessoas vão de acordo com a moda, porque é pregado nas mídias, é pregado na televisão essa questão da moda, do que vestir. E hoje em dia a moda está quase sem pano. A roupa das mulheres quase não tem pano. Não vou nem citar o nome das roupas, que agora mudou todos os nomes, né? Então, as roupas é difícil até de achar. Às vezes eu acho algum conjunto que a saia eu usaria, mas eu não uso aquela parte de cima, entendeu? Que é uma faixinha assim. E aí não serve pra mim, porque eu teria que desprezar aquela outra parte. Então é difícil a mulher hoje, onde a moda quer ditar as regras. E as pessoas estão indo, e a moda tá aí. Às vezes você vai na igreja e você vê tanta moda lá de fora, que se a gente olhar com esse olhar de misericórdia, essa roupa
não seria uma roupa adequada para ir à missa, mas por causa da moda a pessoa se sente confortável, não sei o porquê, e vai até para casa de Deus com aquela roupa. Uma outra coisa que com a virtude da modéstia eu passei a perceber que nós mulheres, quando temos essa virtude, a gente passa a ter caridade com os irmãos. Porque se eu visto uma roupa sensual, eu corro o risco de levar o meu irmão a pecar. Principalmente os irmãos. A mulher, porque talvez ela vai pecar de ver você numa roupa muito sensual. Talvez ela não tenha o corpo com as curvas do jeito que a outra lá que está mostrando tudo tem. E ela pode sentir a inveja, ela pode se sentir um complexo de inferioridade, que ela não está dentro daquele padrão ali de beleza. E os homens, eles correm o risco de pecar. Então, se eu me visto com modéstia, eu estou tendo caridade com o meu próximo, estou tendo caridade com o meu irmão, porque eu não estou revelando nada do meu corpo. Eu estou guardando o templo do Espírito Santo. No meu caso, que vivo o sacramento do matrimônio, qual é o entendimento? Porque o sacerdote, ele vive a castidade porque ele casou com a igreja, né? Ele pertence à igreja. Agora, nós que somos casadas, o nosso corpo pertence aos nossos maridos e vice-versa. Então, tudo isso implica na nossa maneira de agir, no vestir, no olhar e no falar. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo hoje mostrando um pouquinho do que está na tradição da Igreja Católica, mas eu posso fazer uma parte 2 depois para a gente poder estar falando mais no cotidiano do que é a modéstia. Fiquem todos com Deus, que Nossa Senhora esteja sempre com vocês. Amém?